50 tons para o sucesso, quinto tom, o poder de doar. No primeiro capítulo, falamos da lição que Oprah Winfrey aprendeu com Maya Angelou. Quando aprender, ensine, quando tiver, dê. Esse é um dos maiores segredos das pessoas de sucesso. Nosso mundo, atualmente, é extremamente competitivo. Não apenas nos negócios, mas nos relacionamentos e em todos os lugares. Ninguém quer ajudar alguém sem receber algo em troca. Muitos não são capazes de um gesto de gentileza ou fazer algo por alguém que não pode retribuir. Há uma impressão generalizada de que se você der alguma coisa a alguém, estará perdendo. Então, as pessoas são incentivadas a reter. Elas retêm conhecimento, retêm dinheiro, retêm seu tempo, sua atenção e quando dão, logo cobram daquele que recebeu. Porém, não existe sucesso sem doação e sem sacrifício. Lembro da história de um grupo de 4 amigos. Todos queriam passar em um vestibular muito concorrido. Todos os finais de semana, 3 deles saíam para a balada e passavam na casa do 4º amigo para convidá-lo. Ele agradecia, mas dizia que não podia sair, pois tinha que estudar para o vestibular. Como ainda estavam no início do ano, longe da prova, os amigos achavam graça, chamavam ele de bobo e nerd e iam se divertir. Os finais de semana se repetiram assim, até que chegou perto do vestibular e os amigos resolveram estudar. Quando finalmente fizeram a prova, só o 4º amigo entrou na tão sonhada faculdade. E com o dinheiro que economizou por não ir nas baladas, ainda conseguiu comprar seu primeiro carro. Ele sacrificou o ano inteiro. Sacrificou sua vida social, sacrificou sua diversão, sacrificou horas de sono, sacrificou até sua reputação entre os amigos. Porém, mais para frente, colheu os frutos do sacrifício. Agir com base em suas vontades imediatas é receita para o fracasso. Nossos desejos e impulsos não são bons conselheiros, pois são alimentados por emoção. É por isso que a base dos ensinamentos de Jesus é o sacrifício. Quando ele diz, quem quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Marcos 8,34. Está falando de sacrificar suas vontades e sua própria vida para segui-lo. Abrir mão da nossa vontade pela vontade dele não é de maneira alguma se limitar ou aceitar as derrotas. Quem pensa assim não conhece Deus. Pelo contrário, abrir mão de nossa vontade pela vontade de Deus é nos permitir abrir a nossa visão e sair da nossa caixinha, da nossa zona de conforto. Quem sacrifica é livre, pois deixa de ser escravo de suas próprias vontades, de seus desejos e de seus medos. Quem sacrifica é desapegado, não está preso a nada. Se você estiver preso ao que tem, o que você tem se tornará seu ponto fraco. Qualquer pessoa que tocar naquilo que você tem, estará tocando em você, em seu coração. E se você perder aquilo em que está preso, se perderá junto. É por isso que alguns empresários, quando perdem tudo, se suicidam e matam a família. Por estarem presos ao que tinham, aos bens, ao sucesso, ao status. Perderam a noção do valor de suas próprias vidas e de seus relacionamentos. Jogaram fora o que tinham de mais precioso por causa de algo sem valor. Porque, sejamos honestos, qualquer tesouro deste mundo não tem valor diante da preciosidade da alma humana. Se você estiver vivo e perder dinheiro, poderá recuperar muito mais do que perdeu. Mas e se você perder a vida? Como recuperar o que perdeu? Enquanto a pessoa está apegada ao que tem, à sua família, aos seus amigos, ao seu jeito, aos seus hábitos, Deus não pode fazer nada na vida dela. Onde está o seu coração? Onde está o seu tesouro? Ou seja, quem toca em seu tesouro, toca em seu coração, em sua vida. Isso é muito perigoso. Se o seu tesouro é algo deste mundo, é como se você andasse com o coração do lado de fora, exposto, sem nada para protegê-lo. O coração do discípulo de Jesus, que negou a si mesmo para segui-lo, estava nele. Ninguém jamais poderia destruir o espírito desse discípulo. Nenhuma perda poderia destruir sua vida, pois seu coração não estava em nada deste mundo. O problema não é ganhar dinheiro, o problema é ter amor ao dinheiro, ser apegado a ele. Essa é a raiz de todo o mal. O problema não é ter coisas, o problema é estar apegado àquilo que se tem. Pessoas de sucesso não vivem suas vidas gravitando em torno de dinheiro. Quem faz isso é pobre ou rico infeliz. Já ouviu falar que o dinheiro é um excelente servo, mas um péssimo senhor? Quando dá a ele mais importância do que tem, a ponto de perder sua saúde, sua alegria e sua vontade de viver por causa dele, você se torna miserável. E a miséria interior é o pior tipo de miséria que existe.
Quando se é rico por dentro, não há dificuldade nenhuma em se manter rico por fora. Mas quando seu interior é vazio e miserável, haverá sempre um buraco que o manterá ansioso e angustiado por preencher, sem nunca conseguir. Você trabalhará sem sossego, nunca vai estar satisfeito, por mais que conquistar. Começará a prejudicar os outros, a passar por cima dos outros e a se afundar cada vez mais em busca de uma riqueza que, depois que partir, não poderá levar consigo. Abra os olhos. Sacrificar não é perder. Sacrifício não é penitência. Sacrificar é tirar o seu coração das coisas que você tem, tirar seu ego do centro do universo. Assim, você não terá a menor dificuldade em dispor de seu tempo, do seu dinheiro, do seu esforço e da sua inteligência para ajudar outras pessoas, pois conseguirá enxergar o mundo da maneira correta. Doar-se é o grande segredo do sucesso. Não conheço ninguém que tenha alcançado a excelência em alguma coisa sem sacrificar. Um funcionário que só faz o que lhe mandam e passa a tarde olhando no relógio esperando a hora de bater ponto, dificilmente será alguém na vida. O funcionário que se destaca é aquele que está sempre procurando alguma coisa para fazer e oportunidades de doar. Ele se antecipa aos problemas, já pensando na solução, em vez de ficar apenas reclamando. O patrão sabe que pode contar com ele. Em pouco tempo, ganha a confiança dos seus superiores. Ele não precisa que alguém lhe diga o que fazer, pois está comprometido com o trabalho. Está sempre pronto a servir e se doar. Esse é o que é promovido antes dos outros. Esse é o que tem uma ideia para seu negócio próprio. Esse é o que nunca vai ficar sem ter o que fazer. Esse é o que nunca vai depender de ninguém. Os melhores líderes também sacrificam. Os funcionários sabem que podem contar com um líder que sacrifica e vive para servir. Tudo o que é colocado em suas mãos prospera, pois ele se dedica e persevera. Só quem sacrifica não desiste, pois não se poupa. Não estou falando aqui de ser escravo do trabalho. Sacrifício não é penitência. Estou falando do sacrifício inteligente, que não vê impossibilidades. Estou falando de se doar pelo prazer de ajudar, pelo prazer de fazer o que é certo. Estou falando em abrir mão de alguma coisa por outra coisa maior. Quando a pessoa sacrifica, ela abre portas. O problema é que em países com desigualdade social, como o Brasil, temos a ideia errada de que servir, doar e sacrificar são sinônimos de ser explorado e pisado como capacho. Fomos criados pensando que servir nos torna bobos, e isso não é verdade. Se você doar com inteligência, isto é, de forma consciente, sem se deixar levar por sentimentalismos, não vai se permitir ser explorado. Você doa porque é o certo a se fazer e não porque tem dó dos outros. Ainda que sinta pena do funcionário preguiçoso, por exemplo, não vai passar a mão na cabeça dele, o mantendo na empresa, lhe dando prejuízo. Você usa a cabeça. É generoso ao doar todas as oportunidades para essa pessoa mudar seu comportamento. Mas, se isso não acontecer, não vai impedi-la de colher as consequências de seus atos no RH. No mundo em que vivemos hoje, o bonzinho é visto como bobo. As pessoas têm a impressão de que só cresce quem toma dos outros. No entanto, a realidade não é tão simples assim. Veja o que Adam Grant, autor do livro Dar e Receber, escreveu. As pesquisas demonstram que os doadores ficam na base da escala de sucesso. Em uma ampla variedade de ocupações importantes, os doadores estão em desvantagem. Melhoram a vida dos outros, mas sacrificam o próprio sucesso. Nesse caso, então, o mundo está certo? Os doadores realmente se dão mal? O certo, então, seria pensar em si mesmo e os outros que se virem? Não mesmo. Estranhamente, o mesmo autor analisou pesquisas a respeito do topo da escala de sucesso e descobriu que os profissionais que atingem altos níveis de excelência também são doadores. Tomadores, os que só querem receber, e compensadores, aqueles que só doam se receberem algo em troca, se situam no meio. O topo do sucesso é reservado àqueles que dão mais do que recebem. Logo, deve haver alguma diferença entre o modo de encarar a doação entre os que estão na base dessa escala e os que estão no topo. Realmente existe diferença. Os doadores capacho são aqueles altruístas que têm pena dos outros e deixam de crescer para trabalhar pelo crescimento alheio, inclusive dos piores exploradores. O dicionário define altruísmo como desprezo ou sacrifício dos próprios interesses para atender ou satisfazer as necessidades alheias. Isso, na verdade, não é ruim. Pelo contrário, os altruístas são pessoas que doam mais e que, consequentemente, se tornam muito mais felizes e realizadas. Só que existem duas formas de altruísmo.
Uma é a equilibrada, que estudiosos chamam de altruísmo seguro. A outra é a desequilibrada, chamada de altruísmo de risco. Em um artigo chamado Altruísmo de Risco como um Preditor de Vitimização Criminal, pesquisadores analisaram a relação entre a possibilidade de ter sido vítima de fraudes, estelionatos e outros crimes e o tipo de altruísmo que a pessoa apresentava. O resultado mostrou que os altruístas de risco eram 3 vezes mais propensos a serem vítimas do que os altruístas seguros. Em outras palavras, quanto mais você toma decisões por pena dos outros, sem pensar nos prejuízos que aquelas decisões podem causar a você, mais facilmente enrolável você se torna. Presa fácil de mal-intencionados e exploradores. Altruístas de risco são aqueles que têm o coração do tamanho do mundo e cometem sempre os mesmos erros porque não sabem se proteger. Mas o que mais chama atenção nesse estudo é uma parte do artigo que diz: altruísmo de risco e altruísmo seguro mostraram diferentes padrões de relacionamentos, com variáveis de personalidade, com o altruísmo de risco sendo menos relacionado à personalidade pro-social, à amabilidade e consciência e mais relacionado à extroversão e busca por sensações. Ou seja, ao contrário do que pensava, a razão de você não saber dizer não está mais ligada a uma busca por sensações do que a uma vontade genuína de ser amável com os outros. Analise a raiz da sua dificuldade em dizer não. Pode ser que esteja mais ligada aos seus interesses pessoais do que aos interesses dos outros. Talvez seja fruto de insegurança. Você quer agradar aos outros para conseguir aprovação ou para se sentir melhor. Se você quer se sentir melhor, quer se sentir importante, quer se sentir valorizado, quer se sentir amado, bem lá no fundo, a sua motivação está em você, na busca por sensações. Pode ser também que esteja buscando a sensação de ser útil para alguém, que esteja querendo se sentir realizado por ajudar. Por isso, no trabalho, você toma decisões com base no sentimento e se dá mal. Abrir mão de parte de sua comissão ou de um bônus para dar um desconto maior ao cliente, por exemplo, pode ser uma decisão estratégica em certos momentos, quando o prejuízo puder se reverter em benefício no longo prazo. Mas é o tipo de escolha que você deve fazer usando bom senso, caso a caso, e jamais pode ser a sua forma padrão de tratar as suas vendas ou vai acabar pagando para trabalhar. Claro que não deve querer explorar o cliente ou deixar de dar um desconto possível de ser dado, mas, assim como precisa cobrar o que é justo, também precisa receber com justiça. Qual é o antídoto? Se buscar desenvolver a segurança em si mesmo, terá força para dizer não e aprenderá a doar de forma consciente, racional e eficaz. Você não ajuda seu cliente quando permite que ele o explore. Pelo contrário, faz com que ele cometa uma injustiça. Não se sinta injustiçado se você mesmo força o seu cliente a ser injusto. Proteja aqueles que trabalham com você buscando ser justo tanto no quanto você cobra, quanto naquilo que aceita receber. No entanto, todo cuidado é pouco para não cair no outro extremo. Se realmente quer alcançar o sucesso, precisa aprender a doar. É impossível alcançar um sucesso permanente e abrangente sem ser um doador. Vamos falar um pouco mais disso no capítulo seguinte. Agora, respire e inspire por 3 vezes, contando até 3 em cada uma das vezes, e traga esse capítulo para a sua vida.